Amém? Vocês estão aí comigo ou foram embora? Quem está aqui hoje pela primeira vez nos visitando? Quem está pela primeira vez? Meu Deus, é muita gente bonita. Opa! Vamos aplaudir a Jesus por essas pessoas, gente? Eita! Vocês são muito bem-vindos aqui à casa do Pai, ok? Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, a partir do versículo 18, nós vamos ler a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que nos dá vida e vida em abundância, que diz-nos assim a palavra, pode virar para toda a igreja se puder, de Deus. Aí então, Jesus veio a eles e lhes disse: toda autoridade no céu e na terra foi dada a mim. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Todos leiam bem forte comigo quando disser 4, o final dos versículos. 3, 4. Batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Curve a sua cabeça, diga assim: papai, fale comigo nesta manhã. Precisa ouvir a sua voz para a glória do seu nome. Olha para o seu irmão, diga assim para ele: meu irmão, a partir de agora, eu vou ouvir a voz de Deus através daquele pretinho que está com o microfone na mão. Por favor, não fale comigo. Se tu tentares falar comigo, eu vou te dar-lhe um beliscão e todos saberão que tu estás me atrapalhando. Concorda comigo, irmão? Pergunta para ele. O que ele falou? Amados e queridos irmãos da nossa querida Igreja Batista Getsemane, repita após mim: nós estamos diante de um texto da palavra que liberta, da palavra que transforma, da palavra que nos dá vida e vida em abundância, aonde, meus amores, o Cristo, Ele está dando uma ordem. Repita após mim: uma ordem. Me perguntem, que ordem é essa? Batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entendam, nós estamos aqui nesta manhã, numa ocasião especial, onde receberemos como membros dessa igreja, através desta cerimônia de batismo, os irmãos que se prepararam na classe de novos convertidos, de novos crentes. É por causa deste momento que eu, nesta manhã, desejo refletir sobre o significado do batismo para nós que somos cristãos. Quem é cristão aqui, diga amém. O versículo que nós lemos nesta manhã, o texto sagrado, Jesus, ele nos deu uma ordem, que todos os que crescem nele fossem batizados na água. Todos os que acreditam no na morte do Cristo, que teve uma morte terrível de cruz, todas as pessoas que acreditam nele, que tem o Cristo como a sua radical, que tem o Cristo como seu protetor, que tem o Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele deu uma ordem, diga: batismo não é sentimento. Eu não senti em me batizar, eu não senti no meu coração. Querido, batismo não é sentimento, batismo é mandamento. O Cristo disse, eu vou repetir aqui o versículo: aí então Jesus veio a eles, todos que estavam em torno, ouvindo o sermão, e lhes disse:
toda autoridade no céu e na terra foi dada a mim. Isso não é a palavra do padre, isto não é a palavra do pastor, isso não é a palavra do guru, isso não é a palavra de Freud, isso não é a palavra de Jiraya, isso não é a palavra de He-Man, não é a palavra dos Changeman, Spectreman, os Cavaleiros do Zodíaco. Isto é a palavra de Jesus. Ele está dizendo: toda autoridade foi dada a mim na terra e no céu. E ele dá ordem: portanto, ide fazei discípulos. O que a gente está fazendo aqui nesta manhã. E ele continua dizendo mais: de todas as nações, batizando-as em nome de quem? Quem acredita na Trindade aqui, no Pai, no Filho e no Espírito Santo? Diga amém. Então, se você acredita no Pai, no Filho e no Espírito Santo, você tem obrigação de se batizar. Quem me entende? Batismo, volto a falar, não é sentimento. E outra coisa, eu estou citando Bíblia. Estou repetindo as palavras do Cristo. O cristão verdadeiro, ele se batiza. O cristão verdadeiro, ele não fica de dois papos. Quem me entende? Porque se eu me batizar, eu vou ter que ter responsabilidade com a igreja. Porque se eu me batizar, eu não vou parar, eu vou ter que parar. Irmãos, entenda uma coisa: o batismo em águas, você não vai se tornar o super santo, o super crente. Quem me entende? Quando você desce as águas batismais, você está dizendo para todos que estão em torno de você: eu acredito na morte de cruz. Eu acredito que Jesus morreu na cruz para que eu tenha vida e vida em abundância. Quem pode dar uma glória a Deus? É por isso que no começo deste culto eu disse: se você está aqui hoje, e se você é cristão, e se você se decidir batizar-se nesta manhã, nada e ninguém impede você declarar para o mundo que você pertence a Jesus. Glória a Deus, ruim, eu vou embora. Quem pode dar um glória a Deus de verdade aí? Eu quero que vocês entendam que o batismo cerimonial com água também simboliza o lavar regenerador e renovador produzido pelo Espírito Santo no pecador perdido no ato da conversão. Vocês que estão aqui nesta manhã e descerão as águas batismais, se vocês se permitirem serem cheios do Espírito Santo, quando vocês descerem esta água e quando vocês subirem, vocês podem ser batizados no Espírito Santo aqui, ó, daqui a pouco. Só você se lançar, só você se entregar, porque esta água, ela até agora é uma água comum, mas daqui a pouco eu vou jogar aqui dentro o óleo ungido, eu vou consagrar essa água ao Senhor, e esta água tornar-se-á uma água purificadora para a glória do Cristo que fez os céus e a terra. Quem está comigo, diga amém. Eu tenho que correr, o horário não gosta de mim. Olhem para mim e repita por bondade: o batismo cerimonial, diga, nos revela pelo menos 3 verdades importantes para a nossa vida. Primeira verdade, leiam comigo quando disser 4, está lá já? 3, 4, leiam. Jesus morreu e eu morri com ele. Quem me entende? Onde que está isso, Bispo Francis Black? Romanos capítulo 6, versículo 6 e 7. Leiam comigo bem forte para se ouvir em Beverly Hills, Estados Unidos. Quando eu disser 4, aí o Ângelo gosta. 3, 4, leiam. Pois sabemos que o nosso antigo ego foi crucificado com ele, a fim de que o corpo do pecado pudesse ser aniquilado, para que não mais fôssemos escravos do pecado, porque qualquer pessoa que morreu
já foi liberta do pecado. Quem pode dar uma glória a Deus? Eu quero que tu entendas uma coisa. A Bíblia, nesse versículo, aqui não está falando da morte física. Quem me entende? Mas da morte do velho homem. O velho homem representa a nossa natureza dominada pelo pecado. Em rápidas palavras, eu tenho batido nessa tecla na igreja, eu quero lhes explicar o que esse versículo está nos falando. Repita após mim: o homem é corpo, alma e espírito. Come on, por bondade, repita após mim: corpo, alma e espírito. Entenda o que o versículo quer nos falar. Lá no Éden, repita após mim: no Éden, quando o próprio Deus criou Adão e também criou Eva, o próprio Deus deu para eles o paraíso para eles habitarem. Todo final de tarde Deus descia e conversava com Adão e Eva. Eles estavam no paraíso. Todos nós sabemos que o próprio Deus colocou o fôlego de vida que nós temos, a vida que nós temos e que nós damos o nome de espírito. Deus, ele pega a argila, ele pega o barro, ele forma o homem e coloca do seu espírito dentro dele. E eles começam a habitar livremente no paraíso. Todo final de tarde Deus descia, conversava com ele. Diga: Satanás. Não, diga com força: Satanás, que é um espírito, ok? Nós chamamos, a Bíblia chama de espírito maligno, e o espírito, ele pode tranquilamente adentrar num corpo, num objeto, ele pode materializar-se, e o espírito, ele entra em um animal chamado serpente, ele dá voz a esse animal, e esse animal começa a tentar Eva. Quem me entende? E nesta tentação, a Bíblia Sagrada diz-nos que Eva come do fruto proibido, oferece para o seu esposo, eles comem o fruto proibido, e a partir daí, repita após mim, entra o pecado na terra. E por causa desta ação, ambos foram expulsos do paraíso. Quem está até aqui comigo, diga amém. A partir desta expulsão, o Espírito de Deus que estava atuando todos os dias ali na vida do homem, espírito, vida, conversando com o homem todos os dias, o homem, ele perde esta capacidade e através deste momento entra, repita após mim, o pecado. Satanás começa a dominar a mente dos homens, tanto que depois que eles coabitam, Adão e Eva, nascem os seus filhos, e lá na frente Caim matou Abel. Então a violência já adentrou na terra. Quem está comigo, diga amém. Com o passar do tempo, Deus Todo-Poderoso, ele viu que a humanidade estava perdida, um matando o outro, um destruindo o outro. E Deus, ele manda o seu filho chamado Jesus. Ih, teve gente que não entendeu. Ele manda o Cristo. O Cristo, ele adentra no ventre de uma mulher excepcional chamada Maria. Esta mulher gera o próprio Cristo. O Cristo nasce. E o Cristo, ele começou a fazer milagres tremendos aqui na terra. E qual foi a pregação do Cristo há 2000 anos atrás? Ele dizia: arrependei-vos. Este arrependei-vos que o Cristo dizia, repita após mim, é o arrependei-vos que os pastores pregam nas igrejas evangélicas. Arrependei-vos do quê? Dos seus pecados. Que pecado foi esse? O pecado que foi gerado, repita após mim, lá no Éden. O pecado da desobediência. Então entenda, quando um pastor diz: quem quer aceitar Cristo como seu Salvador? Ou seja, quem quer quebrar a maldição que Adão e Eva
povoou, lançou sobre a terra, a pessoa diz assim: eu quero aceitar Jesus. Quando a pessoa diz isso, repita após mim, publicamente, o Espírito de Deus, que habitava em Adão e Eva antes da queda, antes dele pecarem, através de Jesus, repita após mim, entra no espírito do homem, que a Bíblia chama de pecador. A pessoa aceita Jesus e Jesus começa a coordenar a vida da pessoa a partir daquele momento. Quem pode dar uma glória a Deus por isso? É difícil entender o plano da salvação, gente? Não, é por isso que o nosso querido Paulo, ele está dizendo o seguinte, que quando a gente aceita Jesus, a gente morre. Este morrer é morrer para o pecado, é morrer para uma vida caída, uma vida de maldição. E quando a gente aceita publicamente o sacrifício do Cristo, automaticamente o Espírito Santo começa a habitar em você, e através do Espírito, lembra que eu falei? O homem é corpo, alma e espírito. Uma vez que o Espírito de Deus, quando você o aceita, adentra no teu espírito, que era um espírito humano, um espírito caído, e esse Espírito de Deus entra em você, esse Espírito, através da pregação nas igrejas, no rádio, ele começa a trocar ideias com o teu espírito, e o seu espírito manda sinais para a sua mente. Diga: a minha alma é a minha mente. Quem me entende? Corpo, alma, espírito. Corpo, nossa carne. Alma, nossa mente. Espírito, vida. Então, se Deus está no seu espírito, o seu espírito vai trocar ideia com a mente, que é a tua alma, e a tua alma vai dar sinais para o teu corpo. Quem me entende? E você vai viver aqui na terra até o arrebatamento da igreja, quando Jesus vai vir em glória para levar a igreja para morar com ele. Só quem vai morar com Cristo, faça barulho, pelo amor de Deus. Número 2. São 3 tópicos nesta manhã. Leiam, repita após mim. Uma pessoa, não diga com força, senão eu vou cair pretinho aqui e vou dormir. Diga: uma pessoa que se batiza, diga, isso revela 3 verdades importantes para a vida dela. A segunda, leia, 3, 4. Ele foi sepultado, assim como Cristo foi sepultado. Romanos capítulo 6, versículo 3, 4 diz assim: ou vocês não sabem que todos nós, os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Fomos, portanto, sepultados com ele através do batismo da morte. Quem está comigo, diga amém. Amém. Olha para mim por bondade. Diga: quando a pessoa, ela descer as águas, essa água simboliza a morte para o pecado, a morte para o mundo, ou seja, aquele espírito caído, sem Deus, sem paz, sem salvação. Quando a pessoa levanta da água, repita após mim, ela está aceitando no corpo dela, na vida dela, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha que coisa simples que é o batismo. E você está negando aí há tantos anos. Não, porque se eu me batizar, meu Deus do céu, eu vou ter que ser Bíblia. Eu peguei um Uber em São Paulo, lá eu estava indo para a Avenida Paulista, aí o cara me levando, tal, e o cara falando palavrão, xingando, e bibibi. Ô, negão, eu pego muita mulher nesse Uber, negão. O Uber é uma fonte de mulher. Eu falei, cara, eu pego muito. Ô, negão do céu. Tem mina que me paga com beijos. Eu falei, entendi. Ele falou outra coisa. Aí eu falei, é sério, cara? E ele me levando, e eu ali e tal, intercedendo. Aí ele olhou para mim e falou, negão, tu é Bíblia? Ou seja, tu é crente? Eu falei, eu sou evangélico. Pô, eu estou dirigindo contigo, falei de mulher, sei o que lá. Ou tu é crente, tu é boiola, negão. Eu falei, não, rapaz, eu sou evangélico. E tal, ele falou, cara, isso aqui lá. Aí, e eu na minha. Digo, o Espírito de Deus fala no coração da pessoa.
E eu quieto, eu só olhava para ele. Aí ele pegou e falou assim: poxa, negão, eu sou desviado da igreja. Quem me entende? Aí eu falei: rapaz, por que você está desviado? Ah, eu tive um problema na igreja, eu briguei, isso aqui, lá, eu saí. Falei: cara, toda igreja tem problema, cara. Igreja é de Deus, mas é tocada por homens. Não vai procurar perfeição da igreja, não. Igreja onde tem mais gente ruim, querendo ficar boa. Quem me entende? Ô, irmão, todos nós que estamos aqui, estamos querendo melhorar. Igreja é lugar onde tem gente que está querendo melhorar. Aí eu peguei e falei do plano da salvação para ele, pude falar de Jesus para ele. E quando terminou a corrida, eu falei: meu amigo, fecha os teus olhos, eu vou orar por você. Aí no final eu falei: você quer voltar para Jesus? Ele falou: eu quero. E foi um dia maravilhoso para mim. Quem sabe você está aqui nesta manhã e você também está desviado, desviada, porque você teve uma treta na igreja onde você ia, você teve um problema, mas Jesus está aqui, de braços abertos, dizendo: volta para mim, porque eu te amo, você é meu, eu morri na cruz para que tu tenhas vida e vida em abundância. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Terminando, número 3, leiam. Ai, meu Deus. Quando eu disser 4, 3, 4. Ele ressuscitou. Tenho uma nova vida nele. Quem tem uma nova vida aqui, diga amém. Onde está isso, bispo preto? Romanos capítulo de número 6, versículos 4 e 5. Leiam por bondade, quando eu disser 4. 3, 4. A fim de que, assim, como Cristo ressuscitou dentre os mortos, através da glória do Pai, nós... leiam comigo, amores, quando eu disser 4. 3, 4. Nós também pudéssemos viver uma nova vida. Se nos unimos com Ele em sua morte, certamente também nos uniremos com Ele em sua ressurreição. Meus amores, a partir do batismo, vocês que estão aqui nesta manhã, tornar-se-ão uma nova criatura em Cristo. A partir desta manhã, um novo tempo vai começar na vida de vocês. Eu era pagodeiro no Rio de Janeiro, cantava samba, União da Ilha do Governador, cercado de uísque Ballantine, cocaína, maconha, né? Eu ia até o chão, vai, eu ia até o chão. Então, quando eu desci as águas batismais, eu não senti necessidade mais de cheirar cocaína, eu não senti mais necessidade de tomar uísque, nem de cerveja eu gostava de bebida destilhada, entendeu? Eu não senti mais vontade. Por quê? Porque o velho espírito, o espírito caído que estava habitando em mim, que me coordenava só para fazer aquilo que glorificava a Deus, a partir do batismo, eu fui renovado no Senhor, veio nesta unção, nesta pegada do Espírito Santo de Deus, de um espírito renovado e transformado. Eu não senti mais vontade. E eu passei umas 3 semanas bobo. Eu fiquei bobo, 3 semanas, alegrinho. Falei: gente, o Espírito Santo habita em mim, Jesus é maravilhoso, Jesus é bom, e feliz da vida. Mas 3 meses depois, a minha carne, ai meu pai, eu estava doido, me dava uns negócios. Eu falei: ai Jesus, quem me entende? Aí entra outro processo, me pergunte que processo é esse? A renovação da mente, que Romanos capítulo 12 nos diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Quem está comigo, diga amém. Diga: batismo não é sentimento, é mandamento. Irmãos, eu não vou falar mais nada, senão eu vou atrasar toda a programação. Amém? Quem entendeu o que eu preguei, diga amém. Mas eu quero ler o último versículo aqui, para te convencer, assim como o Daniel 2 se convenceu. Senhor, não deixa aquela unção pegar essa criança não, eu profetizo um milagre na tua vida, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Leiam o último versículo aí do sermão aí, ô crente.
Atos 8:36. Vamos ler bem forte, Atos 8:36. Quando eu disser 4, 3, 4, leiam forte. Eis aqui a água. Que impede que eu seja batizado? E disse Filipe, é lícito. Se crês... E respondendo, ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E Filipe o batizou. Quem está comigo, diga amém. Vamos ler mais uma vez o versículo, nós vamos trocar os nomes aqui dos personagens. 3, 4, leiam. Eis aqui a água. Que impede que eu seja batizado? Você vai falar, e disse Elias Francis. Vamos lá? 3, 4. E disse Elias Francis, é lícito. Se crês de... E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E Elias Francis Black o batizou. Amém?